Boa noite, povo lindo. Então, segunda-feira, último dia do mês de agosto, vamos ter aula de língua portuguesa e hoje, dando continuidade ao assunto sobre gêneros, né, as formas como nós escrevemos, para quem escrevemos e como escrevemos. Vamos falar desse assunto aqui, dessa imagem que vocês estão vendo, que é a carta. Para os jovens, acho que muitos nunca escreveram uma carta ou viram uma carta. Mas antigamente, toda a correspondência escrita era feita através de carta. E quem era quem levava essas cartas? Pombo correio, as pessoas a cavalo levavam essas cartas, às vezes até a pé mesmo, levavam essas cartas de um lugar para o outro. E por último, nós temos a empresa dos Correios e Telégrafos aqui no nosso país, no Brasil, que faz esse serviço, presta esse serviço de enviar cartas e também de nos trazer, né, cartas do mundo inteiro. Eu vou contar uma coisa bem inusitada a vocês, que foi minha segunda casa. Eu comprei através de uma carta. Eu tava procurando uma casa para comprar e vi uma casa que tava abandonada. Assim, não tinha ninguém morando já há muitos anos. E eu consegui o endereço do dono, que morava na, meu Deus, esqueci o nome da cidade. Juazeiro. E aí eu mandei uma carta dizendo que estava interessado em comprar. Ele mandou uma carta dizendo que estava interessado em vender. E depois a gente passou pro telegrama, marcando a viagem. E assim meu esposo comprou a nossa casa. Então, para escrever uma carta, a gente precisa obedecer uma estrutura. Por exemplo, se você for fazer um bolo, você começa, digamos que a receita diz: bata as claras em neve e reserve. Depois, bata o ovo, bata a gema com a manteiga e o açúcar. Depois, a farinha com leite. Aí, o último é a farinha com leite. Você vai começar pela farinha com leite? Não. Por quê? Para a receita dar certo, você precisa seguir o passo a passo. A mesma coisa acontece com a carta. Para que a pessoa que vai receber entenda, existe um passo a passo, uma estrutura, que é o que nós chamamos. No início, isso aqui é um modelinho, não dá para escrever nele. Por isso que eu fiz esse modelo aqui embaixo, para vocês verem. Eu vou diminuir um pouquinho para vocês verem o corpo todo da carta como deve ser. Deixa eu diminuir mais uma vez. Pronto. Aqui tá a sua folha, certo? Você vai começar... Na primeira linha, você vai escrever o local e a data. Ou seja, você está... Eu vou apagar, tá? Porque a gente começa com o local. Caruaru. Você coloca uma vírgula. E a data. Hoje é 31 de agosto de 2020. 31 de agosto de 2020. Então, eu tenho o local, que é Caruaru, e a data. Vocativo. Vocativo é quando você vai... Senhora Ana Paula. Ou Senhor José. Vou apagar aqui o nome vocativo e vou colocar. Começa com letra maiúscula, não é? Senhor Paulo. Paulo é nome de pessoa, começa com letra maiúscula. Senhor Paulo. Depois disso,
Aí você começa, Senhor Paulo. Você pode colocar... Você pode colocar, Senhor Paulo, como vai? Por que você não quer ficar aqui? Só um minutinho, gente. Vamos arrumar isso aqui, tá? Senhor Paulo. Bom dia. Pronto, vamos dar um espacinho aqui. Senhor Paulo, vírgula, bom dia. Ponto final. Agora você começa... O que é que tem escrito aqui? Corpo do texto. É agora que você começa a explicar qual o motivo da sua carta. Você está com saudades? Você precisa comunicar alguma coisa ao senhor Paulo? Então, essa parte nós chamamos de corpo do texto. Aqui você vai dizer o que você quer para seu Paulo. Ou então para sua tia. Vamos colocar tia. Tia Jane. Bom dia. Pronto, tia Jane, bom dia. Aí aqui você começa, pula uma linha, vai para a linha de baixo, e aí você começa. Tia Jane, estou com muitas saudades. Como estão vocês aí? Me conta as novidades. Aqui tem feito muito frio durante a noite. Então, aqui você vai dizer, no corpo do texto, tudo o que você quer. No final, onde tem a palavra despedida, certo? Você vai se despedir. Um grande abraço. E aqui embaixo, onde tem a palavra assinatura, você vai escrever o seu nome. Letra maiúscula, primeira letra, né? Girlaine dos Santos Maciel. Eita, tia Jane ficou tudo com letra maiúscula. Não pode. Só a primeira letra do substantivo próprio fica maiúscula. Certo, meus queridos? Esse é o corpo de uma carta. É obrigatório colocar o local de onde você está escrevendo e a data do dia em que você está escrevendo, tá? Depois você vai saudar a quem você está enviando a carta. E aí, depois disso, você vai descrever no corpo do texto tudo o que você quer falar para essa pessoa. Termina com uma despedida, um grande abraço, saudades, fique com Deus. Você vai fazer a sua despedida e, por último, vai assinar, certo? Já aqui, nós temos o bilhete, para que vocês entendam a diferença entre carta e bilhete. Vamos lá. Para escrever bilhetes, precisamos sempre respeitar suas partes. Leia o bilhete abaixo, recorte o nome das partes e cole-as no lugar correto. Vocês não vão precisar recortar, tá? Primeiro, 3/5 é o dia e o mês que você mandou o bilhete. Porque o bilhete é uma coisa rápida, né? Você deixa um bilhete pro seu filho. Você vai sair, seu filho, quando chegar, você não está, e ele precisa saber de alguma coisa que ele deve fazer. Então, você deixa um bilhete. Você coloca a data. 03 é o dia, 05 é o mês. Você ainda poderia colocar outro travessão, que é esse tracinho, e colocar 2020. Abaixo do dia, você vai colocar o nome da pessoa. Aqui está escrito Gisele, mas você poderia escrever para, por exemplo, mamãe. Na linha de baixo,
Olha esse espaço aqui antes de começar. Tá vendo que a primeira linha não começa aqui no início? Você dá esse espaço. Esse espaço nós chamamos de parágrafo. E a gente já falou sobre isso em sala. E aí, então, você dá esse espaço e começa a escrever qual é o recado. Geralmente o bilhete se trata de um recado. Fui ao mercado comprar o que faltava para fazer seu bolo de aniversário. Volto antes de você ir para a escola. Você termina com uma saudação também. Beijos, mamãe. Essa é a estrutura do bilhete. É parecido com o da carta, só que é mais simples. A data você não precisa colocar Caruaru, não precisa colocar por extenso. Ó, aqui na carta, deixa eu mostrar aqui a vocês. Cadê? Vamos lá. Aqui na carta a gente coloca, vou colocar isso aqui em letra minúscula também. Vamos lá, que é o correto. De agosto. Pronto. Aqui a gente escreve por extenso, né? 31 de agosto. Se fosse no bilhete, a gente ia fazer assim. 31 barra. Agosto é o mês 8. Barra 2020. Oi? 2020. No bilhete só precisaria disso aqui. Não precisaria colocar por extenso, certo? Vamos voltar lá para o bilhete. Então, não precisa colocar por extenso, só precisa os números. Gisele, não precisa senhora Gisele, não precisa de um vocativo. Então, você só precisa colocar o primeiro nome da pessoa para quem você está deixando o bilhete. Depois, o corpo do bilhete, que geralmente é muito pequeno. Uma saudação simples, beijos. Hoje em dia, nem assim, eu nas carreiras da vida, quando eu deixo o bilhete pra Messinha, quando eu deixo o bilhete pra Messi, eu faço assim, ó. BJ. Que é a abreviatura de beijo. Geralmente a gente escreve isso no WhatsApp, não é? Então, às vezes eu deixo, em vez da palavra beijos, eu coloco um BJ e o meu nome. Agora vem a atividade para vocês. Quem escreveu o bilhete? Você vai responder. Esse aqui você não precisa, tá? Desconsidera. Eu só quero essas respostas. Quem escreveu o bilhete? Você vai me dizer por áudio, lá no nosso grupo, quem foi que escreveu esse bilhete. Qual foi o motivo da escrita do bilhete? Por que essa pessoa escreveu o bilhete? O que era que ela queria comunicar? Depois, qual palavra foi usada para se despedir? E a última pergunta, quais outras despedidas podem ser usadas? Retirando a palavra beijos, você poderia se despedir com quais palavras? Certo? E também, para quem gosta de um bom filme, eu queria indicar esse filme a vocês, que eu assisti mês passado. Acho que foi mês passado. E é a história de um cachorro que leva cartas. Ele entrega cartas por um local muito frio. É muito linda a história. Então, eu vou deixar o link desse filme para vocês, certo? Talvez eu não deixe esse, porque tá dizendo que não pode ser, mas eu vou procurar outro que tenha o link desse filme. Ele se chama O Chamado da Floresta. É uma história linda, linda, linda. Podem assistir que vocês não vão se arrepender. Tá certo, meus queridos? Como a aula vai ser curtinha, daqui a meia hora eu volto para que vocês me deem a resposta.